Bem, a Constituição Federal brasileira hoje, dentro do governo e dentro do Estado brasileiro, não funciona mais. A Constituição Federal brasileira hoje ela não presta para mais nada. Talvez dentro dos governos a Constituição não serve nem mesmo para limpar a bunda mais. Porque o papel, para falar a verdade, não é apropriado para isso. Mas se a Constituição brasileira tivesse o mesmo papel do papel higiênico, pode ter certeza que se você fosse no Senado, no Congresso Nacional e na Presidência e dentro do Judiciário, todos os juízes, todas as altas autoridades estariam usando a Constituição para limpar o rabo. Pode ter certeza disso. Agora o que acontece? Eu, quando era jovem, quando eu tinha meus 10, 12 anos, a minha vida inteirinha nos colégios municipais, públicos que eu estudei, a diretora da escola fazia todos nós, em posição de sentido no pátio do colégio, cantar o hino brasileiro todinho. E cantávamos também o hino da bandeira. E ela sempre falava que os símbolos do Brasil são mais importantes do que a própria vida do povo. A nação brasileira e o Estado brasileiro está acima da vida do povo brasileiro. Nós, ainda criança, aprendíamos que tínhamos que estar prontos, preparados para morrer pela pátria, para morrer pelo Estado, para morrer pela nação, porque o Estado, a nação, a pátria era a nossa casa e a nossa honra que nós tínhamos. Se um povo não tem pátria, não tem nação, não tem Estado, não tem honra, ele não tem casa e ele não tem nada. É melhor morrer do que ficar nessa situação. Por isso, sempre, durante toda a minha vida, eu aprendi assim. E para vocês terem uma ideia, era tão importante isso, que a diretora nos fazia todos os dias cantar até o teto balançar, vibrar e as janelas ficarem batendo uma nas outras. Enquanto isso não acontecesse, a diretora do colégio não autorizava a gente ir para a classe para estudar. Porque ela dizia que mais importante do que estudar era ser responsável com a nação brasileira. E a nação brasileira estava representada no hino nacional, a bandeira nacional, a Constituição Federal e o brasão. Eles estão acima da vida do povo do Brasil. Porque eles representam o Estado do Brasil. Agora, depois de anos, eu sempre me preparei para lutar pelo Brasil, para lutar pelo Estado, para lutar pela nação brasileira. Ninguém poderia tocar na Constituição Federal, no hino nacional, na bandeira nacional. Eu tinha que estar pronto para morrer por esta causa. Hoje, quando eu vou no Judiciário, na Justiça Federal, no Congresso, no Senado, todos dizem a mesma coisa. A Constituição Federal não serve para nada. Nem mesmo para usar no banheiro, porque o papel não é apropriado. A que ponto chegamos? Ao ponto de pensar que eu estou errado. Eu que passei a minha vida inteira achando que a Constituição valia alguma coisa, agora eu tenho que ouvir todos os dias, em todos os órgãos do governo, que a Constituição é para enganar otário. Apenas para isso. Quando aparece um otário, aí o governo aplica a Constituição Federal. Agora vai lá falar para o governo que a saúde é o caput da Constituição Federal. Aí fica a novelinha. R$1 milhão para verificar se entrega uma cartela de remédio que custa R$1. Aí você fala, mas a Constituição? Eles respondem, não falam na Constituição que a Constituição é merda. É pior do que merda. Porque se você for lá no Senado e você colocar um prato de merda em cima e você colocar a Constituição do lado, se você colocar a Constituição do lado, eles não vão fazer nada. Mas se você colocar um prato de merda, alguma coisa eles fazem.
Ou eles saem fora, ou eles entram para dentro, ou eles pegam um prato e saem correndo, ou chamam alguém para limpar. Alguma coisa eles fazem com um prato de merda. Com um prato de merda dentro do Senado Federal, você resolve alguma coisa. Alguma coisa acontece. Mas com a Constituição eu te garanto que não funciona. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque o governo do Brasil, ele tem como prioridade número 1, roubar o povo brasileiro. Imagina comigo, um juiz que é a parte mais inocente e mais interessada na justiça no Brasil. É um juiz brasileiro. Porque ele já estuda a justiça, ele tem interesse na justiça. Mas um juiz do Brasil, ele ganha na faixa de 15, 20, 30, 50 mil reais por mês. O juiz, ele sabe que se o remédio não for entregue para o cidadão, o cidadão vai na justiça e o juiz vai ser pago pelo seu salário. Vai ter despesas e gastos no judiciário. Então, enquanto estiver enrolado a questão no judiciário, o juiz está recebendo muito bem o seu salário. Todo o judiciário vai estar recebendo muito bem o seu salário. Na faixa de uns 30 mil reais por mês. Agora, você não sabe disso. A grande maioria dos homossexuais do Brasil é feita pelos juízes do Brasil. Eu sei disso porque eu estive em São Paulo, e em São Paulo, em frente do Detran, no Parque Ibirapuera, tem uma pracinha. Todo mundo conhece essa praça. Ela é conhecida como a Praça do... Vamos usar um termo mais leve. A Praça do Fiofó. Mais leve ainda, a Praça do Enfia um só. Vamos falar assim, né? A praça, porque enfiar dois de uma vez, aí o juiz não vai aguentar. Mas vamos falar, a Praça do Enfia um só. Nessa praça, o que acontece? Os juízes, o alto escalão do governo, fica todas as noites, passeando com as suas Ferraris, Lamborghini, Mitsubishi, BMW, todo tipo de carro que custa de 1 milhão, 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Para que eles ficam transitando e dando voltinhas nessa praça? Vou te falar para quê. É porque nas calçadas desta praça tem umas pessoas, uns senhores, vamos dizer assim, bem dotados, que estão ali oferecendo serviços de homossexualidade. Esses juízes, quando encontram um interessante, encosta o carro, pergunta o preço, que é na faixa de 500 reais mais ou menos, aí combinam, eles vão para debaixo de uma árvorezinha, o juiz fica de 4 e o bem dotado vem por trás fazer o seu trabalho. Aí o juiz paga os 500 reais, tudo bem. Só que na próxima noite, a vontade é de novo, tem mais vontade e vai mais 500 reais. Então mais uma voltinha com a Ferrari em volta da praça, aí outra pessoa, mais uma arvorezinha, mais uma de 4 e vai mais uma de 500 reais. Isso quando não tem juiz aí que não aceita uma só por noite. Tem juiz que quer 2, 3, 4. Alguns juízes só satisfazem com 8 vezes por noite. Agora você imagina, 8 vezes por noite. A 500 reais vai dar mais ou menos aí 4 mil reais. Para bancar isso aí durante o mês inteirinho, vai dinheiro. E quem é que tem que pagar isso? Você. Você que está com o filho gritando lá no hospital. Agora o juiz, ele sabe muito bem que ele tem duas opções. Ou ele entrega a cartela de remédio que custa R$1 para o seu filho que está no hospital, ou ele vai gastar com os marmanjos na praça do Enfia um só. O juiz vai pensar, ele vai ponderar o que é mais importante. Pagar R$500 cada vez lá na praça do Enfia um só, ou dar uma cartela de remédio para o seu filho. É claro, é evidente, é lógico que para esse povo do mundo, que só pensa em coisas do cão, que só tem um inferno na cabeça, é claro e evidente que ele vai preferir pagar os R$500 lá na praça. É muito mais prazeroso, é muito mais sensato, é muito mais prático e lógico ele estar com dinheiro e pagar o Enfia um só, do que estar pagando R$1 na cartela de remédio para o seu filho.
Pensa comigo, se todos os juízes fizerem com que todas as cartelas de remédio que custam R$1 forem entregues direto para os filhos, para as pessoas que precisam, não vai precisar do juiz tanto assim. Se não vai precisar do juiz tanto assim, o emprego dele e o salário dele estará condenado. Ele não vai receber, ele não vai ter tanta utilidade. Então ele sabe muito bem que é importante enrolar, ele sabe muito bem que é importante seu filho sofrer, e ele sabe muito bem que é importante seu filho morrer, que é para ele ter mais casos na justiça. Quando algum dia ele tiver em pensamentos diferentes, o que ele faz? Ele simplesmente verifica se o Estado tem que te dar alguma recompensa ou não. De R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000. Seu filho morreu gritando no hospital, ele vai falar, paga R$1.000. Não tá bom? R$1.000, seu filho morreu, gritou, gemeu de dor lá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora você recebe R$1.000. É duasinha dele lá, na praça do enfião só. É assim que funciona o Estado brasileiro, é assim que funciona as autoridades do Brasil e é assim que funciona o judiciário brasileiro.